Fala pessoal, beleza? Voltando um pouco à origem do canal, hoje eu vou ensinar como criar um câmbio CVT para o jogo Euro Truck Simulator 2 versão 1.40.1 em .NET C#. E de quebra vamos criar um painel personalizado para o jogo. Mas antes, se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, clica no sininho, valeu! A transmissão continuamente variável, popularmente chamada de CVT, funciona sem uma troca real de marchas. Ela ajusta a relação das marchas conforme o cenário atual. Ou seja, num câmbio manual que eu tenho a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha, por exemplo, no câmbio CVT eu tenho a marcha 1,2, 1,3, 1,07, 3, 3,14 e assim por diante. Logo, o nosso caminhão vai ter a possibilidade de sempre operar na melhor faixa de torque possível, tendo a melhor condição possível. Vamos para o código. Bom pessoal, aqui no código temos essa primeira classe aqui, Process Memory. Não foi eu que criei, tá? Eu baixei na internet. Ela é responsável por estar manipulando, lendo e escrevendo na memória do jogo diretamente. Logo embaixo fica as variáveis onde eu vou apontar cada item que eu vou precisar pegar do jogo. RPM, o odômetro, a velocidade, o combustível e o câmbio, né? Para poder fazer o nosso câmbio CVT. Embaixo estão as outras variáveis que o sistema vai utilizar para realizar os cálculos. Um exemplo é a variável RPM alvo, que está com 1500. Ou seja, o nosso sistema vai trabalhar sempre buscando 1500 rotações por minuto no nosso motor. A variável max câmbio seria a maior relação possível que o câmbio vai atingir. Ou seja, ela vai ter uma relação de 30 para 1. Então, no RPM alvo setado a 1500, o nosso câmbio vai mudando as relações para sempre conseguir trabalhar a 1500 rotações por minuto. Tanto numa subida quanto uma descida ou parado, ele sempre vai estar ajustando o câmbio para sempre estar tentando atingir o alvo. No meu método construtor, eu inicio essa variável data_context para inicializar lá corretamente os ponteiros, né, que depois eu vou mostrar. E depois que a janela é carregada, inicia esse método logo abaixo. Dentro desse método, a gente inicializa a variável main, né, dizendo qual é o programa que eu quero olhar a memória dele. Ele vai dar um start process para ver se ele existe ou não, e logo em seguida ele chama o método iniciar. O método iniciar tem um temporizador, que eu chamei de T. Ele tem um intervalo de 10 milissegundos. A cada tique do tempo chama o método tTick e depois inicializa o temporizador. Então a cada tique vai chamar os dois métodos que eu coloquei dentro da função. Seria o método renderizar painel e o método controlar câmbio. No método renderizar painel, eu vou colocar em todas as variáveis que eu vou precisar usar qual é o ponteiro que está apontando a posição de memória que eu vou precisar pegar. Por exemplo, em main_rpm vai guardar a posição de memória que diz respeito ao RPM do motor do caminhão do jogo. E isso vai se repetir para todas as outras variáveis, tipo temperatura de motor, odômetro, combustível, velocidade e câmbio, por exemplo. No caso do câmbio, é só da primeira marcha, seria a relação que a primeira marcha se encontra. Todas as outras marchas a gente não vai utilizar. Logo abaixo, por exemplo, no painel underline gasolina, eu vou inserir no campo value o que tiver na posição de memória da variável main combustível e eu vou converter isso para um tipo float e vou colocar dentro onde seria o ponteiro da gasolina. E novamente assim por diante, cada um vai ler o seu próprio ponteiro que vai atribuir no nosso painel que vai rodar em cima do jogo. Agora, no controlar câmbio, nessa primeira variável RPM divergente, ela vai ter só um cálculo onde eu vou querer pegar o RPM alvo menos o RPM corrente, ou seja, o RPM que o caminhão está naquele momento. Então, por exemplo, logo abaixo tem muitos ifs que representam qual o índice de ajuste que eu vou ter que realizar no câmbio em relação à divergência que está sobre o alvo. Exemplo, se eu tô com meu caminhão a 550 RPM e o meu RPM alvo é 1500, eu vou ter uma divergência de 950 RPM. Ou seja, numa divergência de 950, eu vou aplicar um ajuste de 15 floats no meu câmbio. Ou seja, quanto mais longe eu tiver do meu alvo, mais ajuste eu vou fazer no câmbio. E enquanto mais próximo eu tiver do meu alvo, por exemplo, se eu tiver a 1450, menos ajuste eu vou fazer no câmbio, até chegar a um ponto que eu chego exatamente a 1500 RPM, então eu não mexo mais no meu câmbio porque eu já achei a relação correta que o meu câmbio deve trabalhar.
Independente se ele está subindo ladeira, se ele está descendo ladeira, se eu estou acelerando, eu estou freando, ele sempre vai tentar buscar 1500 RPM. Logo abaixo ele verifica se ele vai ter que fazer o ajuste para cima ou para baixo, ou seja, aumentando a relação ou diminuindo a relação, e logo em seguida aplica de fato na memória do jogo essa nova relação diretamente na primeira marcha do jogo, né? Na primeira marcha do caminhão. Na parte gráfica, eu tinha essa biblioteca que desenha painel aqui para mim. Não foi uma biblioteca que eu criei, eu baixei na internet há um tempinho já. Eu só adaptei para o cenário que eu preciso usar. Mas a utilização dela é bem simples. De qualquer forma, eu vou deixar o código todo na descrição. Vocês podem brincar aqui também. O Cheats Engine foi o sistema que eu utilizei para conseguir achar os ponteiros da memória do jogo. Como a ideia desse vídeo é só mostrar como funciona o câmbio CVT lá no código C#, eu vou preparar um outro vídeo mostrando como eu consegui chegar nos ponteiros e como utilizar esse sistema. Um exemplo rápido, essa é a posição de memória onde se encontra a informação de combustível no momento que eu estava jogando. Lembrando que sempre que eu carrego um novo caminhão, fecho o jogo e abro novamente, posições de memória mudam, devido ao gerenciamento de memória do sistema operacional. Por isso nós precisamos usar ponteiros, porque se a posição de memória sempre muda, eu preciso saber agora onde essa memória está, ou aonde essa posição de memória está. Em cima tá alguns scripts que eu precisei criar para conseguir encontrar as posições de memória um pouquinho mais fácil. Um exemplo aqui é o script do dinheiro, que eu consigo manipular o dinheiro do jogo. Nesse exemplo eu tenho 5.284 euros. Eu posso alterar aqui para 6.000 e ele se reflete no jogo. Mudando de novo para 5.842 euros, de novo, ele se reflete no jogo. Esse foi um exemplo que eu precisei fazer para conseguir encontrar os ponteiros do jogo de forma mais simples. Agora um exemplo de script que consegue manipular os quilômetros rodados e o combustível do caminhão que eu estou jogando no momento. Infelizmente não é em C#, mas é bem tranquilo de aprender. Aqui você utiliza um pouco de assembly, um pouco de Lua. Neste exemplo, o script injeta nessa posição de memória aqui do jogo esse código assembly. Esse script gera uma variável que vai armazenar a memória do jogo, aonde está o quilômetro rodado e aonde está o combustível. Sempre que eu habilitar esse script, vai executar esse bloco de código aqui. E quando eu desabilitar, vai executar essa outra parte, que seria voltar ao código original do jogo. Agora que eu já expliquei tudo, vamos dar play no Visual Studio e vamos jogar. Como todos já sabem, no início do jogo você não tem caminhão, você trabalha com os caminhões das empresas que te contratam. Perceba que esse caminhão já tem mais de 300 mil quilômetros rodados. Na parte superior esquerda está nosso painel, onde eu posicionei eles lá, mas no código vocês podem mudar conforme vocês quiserem. Do lado esquerdo tem o medidor de combustível, que vai de 1 a 10. Logo em seguida tem o RPM, né, o tacômetro. Do lado o medidor de velocidade. Do lado, na parte superior, tem a temperatura de água do motor. Embaixo tem a temperatura de óleo do motor. Na parte direita superior tem a relação positiva ou negativa das marchas e logo abaixo qual é a relação final das marchas, no caso da primeira marcha, né, do nosso câmbio CVT. Bom, expliquei tudo, agora vamos passear. Errou! Seria mais fácil se eu fosse para a direção correta. Perceba que o caminhão ele sempre vai tentar chegar a 1500 rotações. Pode ser que ele passe durante um tempo essas 1500 rotações, mas ele vai sempre querer trabalhar a 1500 rotações. Então perceba, a velocidade está aumentando, porém a rotação do motor se mantém em 1500 rotações. Isso porque o nosso câmbio CVT está trabalhando para sempre ajustar a melhor relação para conseguir sempre manter 1500 rotações por minuto.
through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
Bom pessoal, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixa o like, compartilha, comenta. No próximo vídeo eu posto como eu consegui achar os ponteiros lá no Cheats Engine. Valeu!